Bom dia, igreja. Feliz sábado, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Vamos nos colocar mais uma vez em sentido de oração, pedindo que o Senhor continue falando conosco, que Ele continue ministrando a palavra dEle em nossas vidas. Pai, nós estamos aqui, Senhor, obrigada pela palavra que o Senhor já liberou desde o começo do culto. Olha, Senhor, como nós precisamos de Cristo Jesus, como nós precisamos do socorro que Ele tem nos oferecido, mas muitas vezes, infelizmente, nós não temos aceitado esse socorro porque não é do jeito que nós queríamos. Mas que em nome de Jesus, ó Pai, que haja realmente um lavar no nosso interior, como nós acabamos de cantar. Que este rio, ó Deus, que corre do trono do Deus Altíssimo, possa estar nos limpando por completo, a cada um de nós. A Tua palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, que nesta manhã, ó Deus, haja uma lavagem e uma faxina no templo espiritual de cada um de nós. Toma as nossas mentes cativas ao Espírito de Cristo. E que seja o Senhor, ó Pai, a continuar falando conosco. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ainda está com as tuas mãos estendidas para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. O tema da ministração de hoje, as últimas palavras de Cristo na cruz. E essa palavra, eu recebi essa palavra há uns 7 anos atrás, quando eu ministrei sobre as 7 vezes que Jesus sangrou. E aí, orando para saber do Senhor qual seria a mensagem, e como não vinha nada, eu comecei a buscar estudos que eu tinha. E fui lendo, e até que eu cheguei nessa mensagem. E o Senhor começou a falar comigo a respeito disso. Nós ouvimos aqui sobre arrependimento, sobre perdão, sobre agradar o coração de Deus. E a pergunta que o pastor fez é: o que agrada o coração de Deus? O que agrada o coração de Deus é a obediência a ser como Jesus Cristo foi. Ele foi o nosso maior exemplo. Jesus Cristo, ali na cruz, Ele entregou a vida dele por mim e por você. E sabe, irmãos, a gente não pode fazer deste ato de Jesus algo natural. Porque isso foi muito especial. Porque se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não havia salvação para nenhum de nós aqui. Não haveria salvação para a humanidade caída. Então, quando nós pensamos e quando nós falamos Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, isso precisa trazer um temor no nosso coração. Então, todas as vezes que você pensar, ou você ouvir, ou você ler, não veja isso como normal ou como natural, mas veja isso como algo sobrenatural. E que nós precisamos entender que aquele sacrifício de Cristo também foi um exemplo para cada um de nós. Ele não está pedindo, por enquanto, para nós a nossa morte física, mas Ele está pedindo a morte do nosso eu, das nossas vontades. Ele tem pedido que dia após dia nós crucifiquemos o nosso eu, que nós tomemos a nossa cruz, porque só assim nós alcançaremos a nossa salvação. Porque enquanto você negar a cruz, enquanto você não quiser ir para a cruz, não tem como haver uma mudança e haver uma transformação. E eu li alguns estudos, eu tinha esse estudo passado, mas eu fui ler tanto o Desejado das Nações, quanto a História da Redenção. A História da Redenção é o capítulo 29.
E essa palavra começou a mexer muito comigo, novamente. E saber que Jesus Cristo está ali na cruz, tudo que ele sofreu. E muitas vezes nós desprezamos esse ato de misericórdia e de amor que Jesus teve para cada um de nós. Jesus não murmurou uma queixa. O seu rosto permaneceu calmo e sereno, mas grandes gotas de suor estavam em sua fronte. Quando Jesus ele estava sendo levado, quando ele foi colocado naquela cruz, ele sentiu terríveis dores. Ao ponto que no livro, ela conta que a Maria teve que ser retirada dali. Algumas pessoas tiveram que sair dali, porque não suportaram ver o que Jesus estava passando naquele momento. Enquanto os dois ladrões lutavam para não ser colocado naquela cruz, Jesus não. Ele, como uma ovelha muda, ele permaneceu ali, sem dizer uma palavra. Mão piedosa alguma houve para enxugar o suor da morte de sua face. E nenhuma palavra de simpatia e inabalável fidelidade para confortar o seu coração. Ele estava sozinho, pisando o lagar. E todas as pessoas ali, não havia uma com ele. Naquele momento, ele estava passando tudo por mim e por você. E quantas vezes nós temos que passar por algumas provações, e nós passaremos por provações sozinhos. Nós começamos a reclamar e até questionar, Senhor, por que o Senhor não levanta o fulano ou o ciclano para me ajudar? Mas tem momentos, irmãos, que nós passaremos sozinhos. Por 2 cultos foi trazido aqui sobre Jó. E Jó passou aquilo ali, ele passou sozinho, porque até a própria esposa o abandonou naquele momento. Ela disse, por que você continua adorando esse Deus? Olha o quanto de dificuldade, olha o que você está passando, olha o que nós estamos passando. Amaldiçoa. Nesse momento, Jesus estava só. Mas ele sabia do peso da responsabilidade que estava em seus ombros. E ali na cruz, Jesus ele disse 7 frases. E a primeira, enquanto os soldados executavam a terrível obra, e ele sofria a mais aguda agonia, Jesus orava pelos seus inimigos. Lucas 23, 33 e 34. Ao contrário do que muitas vezes nós fazemos, quando uma pessoa nos ofende, ou quando nós nos sentimos ofendidos, é dizer, tomara que aconteça isso, ou então a gente até pensa, não, eu vou orar para que Deus pese a mão sobre mim. E Jesus não fez nada disso. No verso 33. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram. E os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Então disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Então, neste momento, em que aqueles homens, aqueles soldados estavam cravando Jesus ali na cruz, ele orou, ele intercedeu por eles. E ele disse, Pai, eles não sabem, porque tinha pessoas ali que estavam na onda, porque todo mundo estava gritando, sacrifica, sacrifica, mas tinha pessoas ali que realmente não sabia, não tinha a dimensão de quem era Jesus, que Jesus era o Messias prometido dos judeus. E Jesus ora ali, não só por aqueles, mas por toda
a humanidade, desde Adão até a última geração. E Jesus ora intercedendo por mim e por você. O Senhor Jesus, padecendo todo o sofrimento, dor e humilhação, nos ensinou o valor do perdão. Quantas vezes você não tem perdoado? Quantas vezes você não tem, de fato, liberado o perdão? Às vezes, realmente você tem motivo para isso. Porque aconteceu algo, aquela pessoa te feriu, e você tem até motivo. Jesus tinha motivo para não perdoar aquelas pessoas, mas ele perdoou. Ele nos deu o exemplo que mesmo que o pior do sofrimento que aquela pessoa venha nos causar, nós temos que perdoar. E eu tive um sério problema há anos atrás com uma cunhada minha. E ela, assim, não era algo, uma ofensa que eu imaginava, mas realmente eram coisas graves, mentiras, traições e muitas outras coisas. E eu, durante muito tempo, eu nutria uma raiva por ela. Por tudo que ela fez com os meus sobrinhos, com a minha família. E eu guardava aquele sentimento no meu coração de raiva. E aí eu me lembro que a gente estava numa campanha, eu li um livro, nesse período, que dizia que quando nós temos ofensa, ou raiva, ou mágoa no nosso coração, as nossas orações não são ouvidas, porque elas são barradas. E depois disso, nessa época, eu e a Rogéria, nós éramos sócios, e um dia, um domingo de manhã, ela me ligou e falou assim, olha, vem para cá, que era na escolinha, nós precisamos conversar. E quando cheguei lá, ela disse, olha, você tem que perdoar. E ela começou a ministrar. E naquele momento eu disse, Deus, eu não tenho vontade de perdoar. Mas eu decido perdoar. E foi uma oração fácil, não. Eu não conseguia orar. Ela teve que interceder por mim, para que eu pudesse orar. E naquele dia, realmente, eu tomei uma decisão diante do Senhor. Isso tem acho que mais de 15 anos, 18 anos por aí, ou mais. E eu tomei aquela decisão, só que como a Daniela acabou de dizer, quando eu decido, não é de uma hora para outra. E esse processo veio sendo feito na minha vida. E aos poucos eu decidi. E aí, se você me perguntar, ela mudou? Não mudou, até hoje. Não mudou. Só que o Senhor foi me mudando. E eu já não tinha mais nada, de verdade, eu não tinha mais nada contra ela, meu coração estava leve. Eu orava por ela, quando eu a via, eu conversava com ela, e não tinha mais nada. Só que o ano passado, há 6 meses atrás, mais ou menos, eu estava até ministrando ao coração de uma pessoa, contando essa situação, e aí o Senhor me disse o seguinte, olha, muito bem, você caminhou até aqui, só que agora você vai chegar e pedir perdão para ela, porque durante anos você guardou a sua ofensa. Eu falei, tá bom, Senhor. Isso era uma sexta-feira, eu sabia que no sábado à noite eu ia encontrar no aniversário. Eu falei, Deus, o Senhor me ajuda. Só que eu já sabia, Deus já tinha me dito, olha, não espere que ela te peça perdão ou reconheça, porque isso não vai acontecer. E realmente, quando eu cheguei lá, eu chamei ela para conversar e eu disse, olha, eu quero te pedir perdão, porque durante o tempo em que acontecia aquelas coisas, eu não tive raiva no meu coração por você. E ela, não, olha, eu falei, olha, não precisa dizer nada. Eu só estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer. Eu estou te pedindo perdão. Em momento nenhum ela reconheceu, mas Deus me tratou. Deus tem me tratado. E depois várias coisas, eu sempre, isso, irmãos, foi uma pedra memorial para mim. Porque depois disso, eu não guardava mais raiva ou mágoa. Algumas vezes acontece alguma coisa, no momento você fica ofendida, mas depois o Senhor vem e ministra meu coração. Ele não deixa mais aquela raiz, porque eu não me lembro quanto tempo isso ficou, mas aquilo havia criado uma raiz muito grande.
E olha que o que ela fez não foi nem isso aqui do que Jesus sofreu. E outra coisa também, a gente precisa liberar perdão, mas a gente também tem que se perdoar. Porque muitas vezes nós nos arrependemos, buscamos o perdão de Deus, Deus nos dá o perdão, mas nós não nos perdoamos. Eu lembro que uma vez o pastor falou assim para mim: olha, Simone, para de achar que o que você fez não tem perdão. E muitas vezes eu me punia. Por isso, lembra que quando eu contei, listrei na igreja a respeito do pecado sexual, da masturbação, essas coisas, eu me punia muito. Deus, ele já havia me perdoado há muito tempo, mas eu não tinha me perdoado. E quando ele disse isso para mim, eu falei: Deus, verdade, me perdoa. Eu vou agora. E a partir daí eu comecei a me perdoar pelas coisas erradas. Ainda faço, ainda caio, sim. O Senhor muitas vezes tem que me puxar minha orelha, sim. Mas hoje é mais fácil, quando eu erro, eu aceitar o perdão e me perdoar por aquilo que eu fiz. Porque Judas, ele foi assim. Judas, ele não recebeu o perdão de Jesus porque ele não aceitou o perdão. Ele nem quis, porque ele disse: não, eu traí Jesus, eu fui lá e vendi ele. Mas Pedro também traiu. E Pedro aceitou o perdão e se perdoou. Ele disse: olha, o meu mestre me perdoou, por que eu não vou me perdoar? Então, irmãos, em qual situação que você está? Você não perdoa as pessoas porque feriram você? Ou você não se perdoa porque você fez coisas que desagradam o coração de Deus? Jesus nos ensinou o valor do perdão. E se nós não colocarmos isso em prática, a gente vai ficar sempre parados no mesmo lugar. A segunda frase foi: então, quando o seu coração se voltou para Cristo, a celestial iluminação inundou-lhe a mente. E neste momento, quando os ladrões estavam ali com Jesus, eles estavam ali porque eles tinham feito coisas erradas. Então, eles estavam recebendo a punição necessária. Só que um deles, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, as pessoas zombando de Jesus, os fariseus zombando, os soldados zombando, mas nesse momento ele olha para Jesus e ele vê algo diferente. E diz o seguinte, 42, e ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente, eu te digo que neste dia tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem, naquele momento ali, ele viu em Jesus um brilho. E ele disse: olha, esse homem é diferente. Esse homem não é igual a mim. Porque eu estou aqui porque eu mereço, mas ele não. Mas olha o que acontece. Os ladrões que foram crucificados com Jesus sofriam a mesma tortura física que ele. Mas um deles, pelo sofrimento, tornou-se mais endurecido e desprezado. E ecoou a zombaria dos sacerdotes e lançou-lhe sobre Jesus, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, aquele homem, por causa da crueldade que estava fazendo com ele, porque ele merecia. Mas ao invés dele fazer como o outro, que disse: Senhor, quando o Senhor entrar no teu paraíso, no teu reino, lembra-te de mim. Por causa das lutas, das provações,
Aquele homem não se endureceu. O primeiro, sim, se endureceu por causa das dificuldades. Jesus não disse palavra alguma para o primeiro ladrão. Ele não obteve resposta alguma do Senhor. No entanto, o segundo pecador arrependido, alvo do amor e da graça divina, recebe de Jesus a certeza da salvação. Aquele segundo ladrão, ele, por todas as provas que ele tinha passado, por todas as coisas erradas que ele tinha feito, quando ele olha para si mesmo e ele percebe o quanto ele precisava daquele homem que estava ao lado dele, estava na mesma situação, na cruz, ele poderia dizer: olha, mas o que ele pode fazer comigo? Como o primeiro disse: se é Cristo, então vai, salva-te, e salva você e a nós também. Mas esse disse: Senhor, olha, eu sei que eu estou passando pelo porque eu causei isso, mas lembra-te de mim. E Jesus leva a palavra de salvação e diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, não endureça o seu coração por causa das provas. Olha o que Tiago diz, Tiago 1. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Às vezes você pode estar dizendo: nossa, mas o meu mundo está caindo, olha o que está acontecendo. Como foi dito, dê graças a Deus, porque Ele está trabalhando no seu caráter, Ele está trabalhando no meu caráter, porque Ele precisa nos apurar, Ele precisa mudar o caráter podre que nós temos. A terceira frase: os olhos de Jesus vaguearam sobre a multidão que se reunira para testemunhar a sua morte, e ele viu ali junto à cruz. Então, eu disse que naquele momento onde ele foi colocado, Maria foi retirada. Mas ela não conseguiu ficar longe de seu filho, e ela voltou para aquela cena. Jesus Cristo, ele foi julgado às 6 horas da manhã. Depois ele foi levado à cruz às 9 horas da manhã. Jesus ficou naquela cruz durante 6 horas. E a Maria volta ali. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E então ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, em sua própria casa. Neste momento, Jesus olhou a multidão, ele encontrou ali a sua mãe. E neste momento, a última lição que Jesus foi dar, a última lição de Jesus foi dar, a última lição de Jesus foi de amor filial. O perfeito exemplo de amor filial de Cristo resplandece com não esmaecido, quer dizer, apagado, brilho por entre a neblina dos séculos. E aqui, Jesus, ele mostra que mesmo ali naquele momento, ele olha para Maria e ele pede para que João cuide dela. E João entende ali a responsabilidade de ser um filho mais velho para ele e cuidar da Maria naquele momento. Jesus não esqueceu dela.
Assim, Jesus não esquece de nenhum de nós, porque ele disse: aquele que me receber é a minha mãe e os meus irmãos. Como você tem tratado seu pai e sua mãe? Tem tido esse exemplo de amor perfeito, filial? Jovem, como você tem falado com seu pai e com sua mãe? Como você tem tratado? Você fala com eles como você fala com um colega de escola? Você tem atitude com eles assim como você tem uma atitude com seus amigos? Não há respeito? Ou você realmente tem tido Jesus como exemplo de respeitar os pais, respeitar as autoridades? Conquanto suportasse a mais aguda tortura, ele não se esqueceu da sua mãe e fez toda a provisão necessária para o futuro. Então, comece a repensar, não só os jovens, mas também nós temos pais, porque o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe não é dizer sim para tudo quando eles fazem as coisas erradas, mas é amar, é cuidar, é respeitar. Você pode dizer que está errado, sim, desde que isso venha com respeito. Obedecer. Porque quando você respeita, a maneira como você trata o seu pai e a sua mãe é a maneira que você trata Deus. Porque se você não respeita a autoridade aqui que você tem, você acha que você vai respeitar Deus? Então nós precisamos honrar os nossos pais. Nós precisamos entender que eles são autoridade na nossa vida. Cuidado com a maneira como você tem tratado o seu pai. A quarta frase. Completa escuridão, na qual São Sudário, envolvendo a cruz e seus arredores, Marcos 15, 33. Naquele momento, veio uma escuridão muito grande ali. Da hora sexta, do meio-dia, mais ou menos até as 3 horas da tarde, houve ali um momento de trevas, um momento de escuridão. Versículo 33 diz assim: chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus gritou em alta voz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você tem tido essa atitude quando as coisas não estão bem, ou não estão correndo como você imaginava, ou como você planejou, e é um momento de trevas, como você tem agido? Neste momento, era necessário que o Pai afastasse. Porque todo o meu pecado, todo o seu pecado estava sobre Jesus naquela cruz. A hora nona ergueu-se a terrível treva sobre o povo, mas como um manto continuou a envolver o Salvador. Os furiosos raios, os furiosos relâmpagos, parecia dirigido contra aquele que pendia na cruz. Então, do meio-dia até as 3 da tarde, mais ou menos, houve trevas. Só que, de repente, começou a clarear. Só que ali na cruz, havia ainda uma escuridão. E dizia que parecia que aquilo ali estava acontecendo por Jesus. Não, estava acontecendo por minha causa e por sua causa. Para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. Irmãos, são nessas horas mais difíceis
que nós precisamos saber que Deus está no controle. Jesus sabia. E quando ele disse, meu Deus, ele estava declarando para aquelas pessoas ali, olha, eu estou passando por isso aqui, mas o meu Deus, ele é meu. Eu não estou dizendo, é o Deus de vocês, não, ele ainda é o meu Deus. Jesus não se afastou da presença do Pai. Ele deu um exemplo para dizer, olha, no mesmo que você esteja passando por dificuldades, ele ainda precisa ser o seu Deus. Mesmo que você esteja em trevas, lembre-se, ele ainda precisa ser o seu Deus. Porque se você o abandonar nesse momento, para onde você vai? Jesus, ele disse em alta voz, para deixar bem claro, registrado ali, para aquela multidão, para mim e para você, olha, eu estou passando aqui, mas ele ainda é o meu Deus. Ele ainda é o meu Pai. Foi ele que me trouxe aqui. E eu sei que eu preciso passar por isso. E eu e você também precisamos passar por situações para tratar o nosso caráter. Às vezes dizem, mas eu estou fazendo tudo exatamente. Mas nós também passaremos. Aqueles que estão em obediência, Jesus disse que também vai passar. Ele não disse que, olha, se você obedecer, vai ser um mar de rosa, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade. Ele nunca disse isso. Mas ele disse que ele estaria conosco. E quando nós estamos em obediência, é muito mais fácil passar pelas tribulações. E a quinta frase. A missão da vida terrena de Cristo estava agora quase cumprida. Irmãos, os versículos estão sumindo tudo. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Jesus, naquele momento ali, já estava quase encerrado o momento dele aqui na terra. E ele teve sede. Como substituto do penhor do homem, a iniquidade dos homens foi posta sobre Cristo. Foi contado como transgressor, a fim de redimi-los da maldição da lei. A culpa de cada descendente de Adão e em todos os séculos passou-lhes sobre o coração. E a ira de Deus e a terrível manifestação do seu desagrado, por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma de seu filho. Então, naquele momento, Jesus disse, eu tenho sede. E disse que nós teremos sede da palavra de Deus, da presença de Deus. Você já teve essa sede da presença de Deus? Naquele momento, Deus precisou se afastar. Porque a ira de Deus é a terrível manifestação do desagrado. Nós acabamos de ouvir que Jesus ele está a ponto de nos vomitar. Desagrado de Deus. Será que você tem sentido isso na tua vida? Ou você acha que você não está tão grave assim? Por causa das iniquidades. Iniquidades é pecados conhecidos. Irmãos, já não podemos mais ficar nisso. A ira de Deus, nós sabemos que a ira de Deus também virá sobre a humanidade. Quando as pragas começarem a cair, você vai querer estar desse lado?
recebendo a ira de Deus sobre a sua vida. Quanto mais luz recebida, mais responsabilidade. Você está disposto a pagar esse alto preço por causa da desobediência? O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendido pelo homem. Você acha que está sofrendo muita dor? O que Jesus passou, nós não compreenderemos. Sexta e penúltima frase. Em silêncio, o povo aguardava o fim da terrível cena. Outra vez o sol brilhava, mas a cruz continuava, circundada de trevas. Agora o versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Olha o que aconteceu quando Jesus disse essa palavra: está consumado, está terminado, está feito, está cumprido. Os anjos se alegraram quando essas palavras foram proferidas, pois o grande plano da redenção estava sendo triunfadamente executado. Houve alegria no céu de que os filhos de Adão pudessem agora, mediante uma vida de obediência. Porque foi isso que Jesus fez. Em Hebreus fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, está dizendo que nós poderemos estar no céu com Deus, tendo a presença de Deus, sim, desde que nós tenhamos uma vida de obediência, uma vida como Jesus teve. Ter Jesus como nosso exemplo. Ser elevados finalmente à presença de Deus. Satanás foi derrotado e sabia que o seu reino estava perdido. A última frase. Em silêncio o povo aguardava o fim da terrível cena. Eu repeti aqui. Agora a última palavra de Jesus. Lucas, capítulo 23. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele rendeu o seu espírito. Jesus aqui, ele entregou a vida dele. Jesus não entregou a sua vida até que tivesse cumprido a obra que viera a fazer. E exclamou em seu derradeiro alento: está consumado. Em João 10 ele disse assim, por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para que eu possa tomá-la novamente. Você está dando a sua vida por Cristo? Você está entregando o seu eu na cruz todos os dias? Para depois você voltar a ter a vida eterna? Porque a morte do nosso eu significa vida eterna. Significa salvação. Nenhum homem atire de mim. Jesus foi colocado ali pelos soldados? Foi. Os fariseus tramaram contra ele? Sim. Só que quando foram buscar Jesus, ele disse: eu sou. Ele se entregou. Eu sou aquele que vocês vieram buscar. Eu estou aqui. Ele entregou a vida dele. E muitas vezes nós não estamos entregando a nossa vida por amor a Cristo. Nós não estamos indo para a cruz. Uma luz, depois que Jesus entregou o Espírito ao Pai, uma luz envolveu a cruz e a face do Salvador brilhou como uma glória semelhante à do sol. Pendendo então a cabeça sobre o peito, aspirou. Neste momento, Jesus expirou.
ele expirou. Neste momento, Jesus entrega a vida dele. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Naquele momento, quando ele cumpriu a vontade do Pai, novamente, a face dele, a luz ali começou a brilhar novamente. Toda aquela escuridão, aquelas trevas que havia acontecido ali já não existia mais. Porque ele cumpriu o chamado dele. Você tem cumprido o seu chamado? Você tem cumprido aquilo que Deus chamou você para fazer? Tenha Jesus como seu Senhor, mas e tenha Jesus como seu exemplo daquilo que ele fez. Daquilo que ele se deu, daquilo que ele doou. Aprenda a perdoar, aprenda a liberar perdão, aprenda a se arrepender, aprenda a buscar a face de Deus. Jesus buscava a face do Pai toda a madrugada, em todo o tempo. Ele queria, ele desejava estar tendo um relacionamento, estar próximo ao Pai. Se não for assim, não tem como permanecer neste mundo, porque seremos consumidos. Quer uma vida eterna? Tenha Jesus como seu Senhor, tenha Jesus como seu exemplo. Vá para a cruz todos os dias, busque mais e mais de Cristo. E essa música que nós vamos cantar, mais e mais de Cristo, mais do amor dele. E ele está nos enchendo de amor para que nós expressemos esse amor na vida dos outros. Não é para guardar. A luz que ele tem nos dado é para que nós possamos iluminar as outras pessoas, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Saiba que mesmo que você estiver em dificuldades, é doído, é dolorido, nós não queremos, porque é um militar contra a carne o tempo todo fazer a vontade de Deus. Jesus também não queria morrer ali, mas ele fez, porque ele sabia o amor que Deus tinha pela minha vida e pela sua vida. Nós precisamos aprender com Cristo. Nós precisamos aprender que se hoje eu não obedecer à voz dele, a porta da graça vai se fechar. Deus não vai ficar falando mais por muito tempo, não, irmãos. Tudo que Jesus passou ali naquela cruz foi por mim e por você. Isso não comove o teu coração? Você não se entristece de saber que o seu pecado também estava ali, mas que pela misericórdia, graça e amor dele, ele nos resgatou. E aí hoje nós podemos ter a presença de Deus se tivermos uma vida em obediência. Nós poderemos entrar no céu se nós tivermos uma vida em obediência. Vamos nos levantar e faça realmente dessa música uma oração dizendo: Senhor, eu preciso mais e mais e mais e mais e mais e mais de Cristo. Eu preciso mais do amor dele para que eu seja transformado.